que demora um pouquinho mais que lá. Hoje conversei com a Crislane. Lá eu vou também. Boa noite, estamos aqui para mais um episódio do podcast A Vida Sem Filtros. Boa noite, Carol. Boa noite, Jana. Boa noite, Camila. É um prazer receber você aqui. Eu que agradeço pelo convite e linda iniciativa de vocês de ter um podcast aqui na Lapa, né? Tão legal trazer histórias das mulheres daqui, não só mulheres, mas fico muito feliz com o convite de poder participar aqui com vocês. Que bom, Camila. Nós que ficamos felizes por você ter aceito o nosso convite. E eu tenho certeza que a tua história vai servir de inspiração para quem está em casa, assistindo. E o objetivo do podcast é justamente isso, trazer pessoas reais, com histórias reais, sem filtros, para que possam inspirar outras pessoas. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que estão lá, né, em casa, no sofá, com depressão ou alguma outra, né, ansiedade ou algum outro transtorno e não sabe como resolver. Aí vem a Camila e conta a história atípica dela e dá aquela injeção de ânimo, né? Mostra para as pessoas que o poder da ação transforma vidas, né? Mas conta para nós aí um resuminho de quem é a Camila. Então, é difícil falar quem é a Camila, né? Nos dias de hoje, minha história confunde muito com a do Valentim, né? Se eu vou Sim. contar minha história, aí já confunde com a história dele, fica difícil separar. Mas, assim, pensando, né, do início da minha vida, sempre morei aqui na Lapa, sou natural daqui mesmo. Tive uma vida tranquila, aquela adolescência tranquila, nada de ter uma história tão emocionante. E aí, né, minha vida foi correndo tudo muito comum, muito certinho, né? Sempre com um empenho para tudo, mas as coisas aconteciam conforme eu tinha o meu esforço e vinha o resultado e assim por diante, né? Casei com 23 anos e aos 27 eu decidi ser mãe. E aí me programei, né? Como eu sempre fiz, sempre gostei de programar, organizar, comandar tudo. Programei. E aí engravidei do Valentim. Foi uma gestação tranquila. Ali, né? Fiz todo o pré-natal, acompanhamento. Mas ali com 26 semanas eu comecei a me sentir mal. Comecei a ter sangramento, só passar mal. E aí, né, você começa a procurar emergência, o médico, né, e ver o que estava acontecendo. E aí, né, você já percebe que tem uma coisa errada, mas fui na médica, ela falou, não, Camila, às vezes isso normaliza, pode ser teu útero, pode ser, né, isso pode ficar tudo bem. E a gente confia e quer acreditar nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa, tem, né, sabe dos riscos e não pode também ficar achando que tudo tá certo, tudo certo. Aí vinha para casa, né, ia em emergência para Curitiba, onde tinha o meu plano de saúde, voltava para casa, né, continuava passando mal, voltava para lá. Isso foi 2 semanas, assim. Tanto que na segunda semana, que a gente viu que eu não tava bem, teve um momento que a gente tava indo para Curitiba e você pensa, né, sangrando, tendo alguns sangramentos, mas será que não vou morrer? Será que... Você chega a passar pela cabeça, né? Então, aí minha vida já começou a ficar, né? Já deu uma mexida. E tá, resolvi ficar em Curitiba por conta própria, porque o plano de saúde achava que eu tava bem, que eu não precisava internar. Minha médica pediu mais alguns exames, fiz os exames, mandei pra ela. Ela falou, não, Camila, só repouso. Não tem nada, né? Tá tudo bem. Mas eu sabia, no fundo a gente sabe, né? Que alguma coisa tá mudando. É o que eu sempre falo, a gente precisa escutar a intuição. Aham. E aí, num dos exames, numa das ecografias que a gente fez, apareceu que o Valentim tinha uma hidrocefalia, que acumula líquido na cabeça, né? E aí a médica já falou, olha, né, provavelmente ele tem alguma síndrome, tem alguma coisa, mas a gente não sabe o que certo, né?
A minha médica, nesse meio tempo, me abandonou no meio do meu pré-natal. Meu Deus. Eu liguei para ela no consultório, falei, olha, doutora, eu continuo sangrando, os exames, né, apontam que realmente tem alguma coisa com o Valentim. E a secretária falou, não, a gente não tem consulta para esse mês mais com a doutora. Eu falei, mas eu preciso. Assim? Então, ainda, mesmo passando dificuldades, aí, né, já tá passando por uma dificuldade e às vezes ainda você não tem o amparo necessário. Então, aí a gente já começou a passar algumas dificuldades. Procurei... E detalhe, né? Particular. Como eu programei tudo, né, eu fiz plano de saúde. E programei, escolhi a médica, né? E aí aconteceu isso. Aí, né, eu falei, bom, vou procurar uma médica que possa me amparar, que tenha mais conhecimento, que tenha mais, né, ética. Fiz uma consulta, ela falou, olha, Camila, você já tá começando a entrar em trabalho de parto até. Então, o Valentim ali com 27 semanas, 28. Provavelmente o corpo, né, ele um processo até de aborto mesmo, acredito que né, que acontece. E eu fiquei ainda mais uns dias tentando, mais naquele dia ali que eu fui na consulta médica, fomos ao plano de novo, com muita insistência, eles não queriam internar. Eles queriam me dar um remédio pra dor, eu tava com contração já, eles queriam me dar um remédio pra dor e me mandar embora. Aí ali já foi, assim, um momento muito tenso, né, que aí você percebe que você tem que se impor. Foi aí que porque sempre eu escutava, né, que o médico sabe, o médico... Percebi que tinha que começar a me impor pra poder acontecer alguma coisa. Internei, em 3 dias o Valentim nasceu. Né, e nasceu prematuro, extremo, né, de 29 semanas. Meu Deus. Né, 6 meses e meio, mais ou menos. No dia que ele nasceu, saiu o resultado nos meus exames. Quando internei, foi repetido todos os exames, né, pra ver o que estava acontecendo. E apontou que eu tive toxoplasmose durante a gestação. Eu adquiri a toxoplasmose e passou pro Valentim. Nós conversávamos aqui antes de começar o programa, né, falando de toxoplasmose. Mas é uma coisa assim que as pessoas não dão muita importância, né? Nem eu não conhecia. Assim, você sabe do cuidado, mas Sim. Você não tem noção do dano, né? E olha, assim, a grande importância de estar passando essa informação. Eu lembro quando eu estava grávida, há 13 anos atrás, fazia os exames, tudo certinho, mas ainda pensava a famosa doença do gato, né? Mas é aquela coisa, falar, eu não tenho gato em casa, então não vou me incomodar. Sempre me perguntam se eu tinha gato em casa. Eu não tinha. Não tinha? Não. Meu Deus, e aí? Provavelmente você pode ingerir, né, num alimento contaminado ou até mesmo falam que a areia da praia pode estar contaminada e você, né? Em qualquer lugar, então. Então o risco tá... E aí, para isso serve o pré-natal, né? Para você averiguar, fazer os exames... E foi o que eu vi depois, que a médica não tinha pedido o exame de toxoplasmose ali no primeiro trimestre, que você tem que fazer os exames, né? E aí, quando a gente soube, né, no nascimento dele, ali já veio tudo junto. Fui conhecer o Valentim na UTI neonatal, a médica já me chamou para contar o motivo, vem todas aquelas informações juntas ali, né? Difícil até de assimilar. Nossa, muito. E você entra naquela UTI barulhenta, né? Teu filho ali nasceu com 1,25 kg. Muito pequenininho. E aí, elas já começam a ser muito realistas com você também, né? Que um prematuro, com uma infecção grave. Muitos riscos, né? Sim. Se vai sobreviver ou não, eles já não sabem te dizer. Aí, eu lembro que depois ali foi um momento, assim, que eu, lógico, chorei muito. Me senti culpada. Foi o momento, assim, que eu me senti culpada por um pequeno, né? No que eu fui pro quarto, pensei, conversei ali com meu marido. Me senti culpada, falei, fui eu quem ingeri alguma coisa e passei pra ele, né? A gente tende a achar que foi culpa tua, Sim. né? E eu me cuidava. A gente procura, na verdade, achar um culpado. Muitas Isso. vezes a gente acaba se Daí culpando por não achar um culpado. Não tinha como falar que era outra pessoa. E aí, mas foi, não sei, é por Deus, né? Uma Sim. coisa rápida ali. Pensei aquilo e já isolei esse pensamento. Falei, não, isso não vai ajudar, né? Agora não tenho o que fazer. E foi aquela rotina de UTI, você vai tendo os diagnósticos, você vai, né,
3 meses ele ficou internado, porque ele era muito pequenininho. Então, até ele desenvolver, aí você esgota leite, passa por sonda. Todo dia os médicos te passam, né, um relatório de como está seu filho. No 4º dia de vida dele, a médica chamou eu e meu marido na hora da visita, né? Passa a visita médica. E aí ela falou, olha, mãe, eles não tiram da incubadora de jeito nenhum, porque a criança é muito frágil, né? Nos primeiros dias, eles evitam até de mexer muito na criança. Falou, mãe, a gente vai colocar ele no teu colo e eu queria pedir para vocês que vocês parem de segurar ele aqui. Às vezes você fica pedindo tanto para ele sobreviver, fica pedindo tanto para ele ficar, talvez não é o melhor para ele. Talvez você tenha que deixar ele ir. Chega a arrepiar. E olha, daí já vira aquele choro, né? Não tem o que pensar, né? Então, ela deu ele no meu colo, tirou ali, né? Com todos aqueles canos, entubado e tudo, né? Colocou ele no meu colo. E ali eu entreguei, né? Falei com ele, falei que se ele quisesse ficar, a gente ia cuidar, que a gente ia fazer de tudo por ele. E aí vem a fé, né? Cada um tem a sua, mas entreguei ele para Nossa Senhora, pedi que ela cuidasse, que fizesse o que fosse melhor. Em momento algum falei que, né? A gente exigi que ele ficasse ou deixei e soltei. E a partir dali ele começou a desenvolver, no padrão dele de 3 meses para conseguir ganhar peso e, né, crescer. Vários outros desafios no meio desse internamento, porque aí vai fazendo exames e você vai descobrindo porque aí você não sabe, né, o que ele tem de deficiência, quais foram as comorbidades, né. E veja que interessante, né, a partir do momento que você entregou, que você teve a tua fé testada, porque eu falo, muitas vezes a gente tem a nossa fé testada. Tem. Que você entregou, veja como foi o agir da tua fé, né, do seu marido, o agir de Deus. Que a partir daí as coisas começaram a fluir, porque... Né? Não consigo nem imaginar como seja escutar isso de um médico. Não, e o momento que os médicos já tinham, tipo, meio querendo não desistido, né? Isso, é difícil você ouvir do médico que não... até isso, eu já ouvi algumas coisas de mães, difícil eles falarem que não tem mais jeito. Quantas pessoas, quantos casos, né? Que o médico é difícil... ele falar que não tem mais jeito, ele pode te alertar dos riscos, mas Sim. assim, impor que não tem jeito é uma coisa complicada, né? E o entregar é a melhor parte, né? Você faz e deixa, e aí você vai vendo que você não tem controle de nada, só tem que fazer o teu melhor, que era estar todo dia ao lado dele, dando força pra ele. E aí vocês ficavam o tempo inteiro na UTI? Então, a UTI nesse primeiro mês, que era na maternidade onde ele nasceu, eu só podia fazer visitas. Aí eu podia ficar dentro do hospital. Então, eu ficava numa salinha para mães ali. E ali eu passava o dia e em alguns horários esgotar o leite, em alguns horários visitar. Mas eu não podia ficar com ele. Depois ele foi transferido para um outro hospital. Lá ele ficou 2 meses. Aí nesse hospital eu podia ficar o dia todo com ele. Aí eu ficava. Era o dia todo. Eu chegava bem cedo e ficava até a noite lá com ele. Mas o que aconteceu que aí, graças a Deus, a gente tem familiares que moram lá, meus cunhados moram lá, e me acolheram. Eu já fui daqui antes, né, dele nascer, quando eu tava passando mal, eu já fiquei na casa de uma tia minha, que também me acolheu e cuidou de mim um pouco antes dele nascer, né. São anjos que Deus São. nessas vidas, né? Faz muita diferença. E aí, depois que ele nasceu, eu não voltei pra casa nesses 3 meses, eu não vim nenhum dia pra casa, a gente nem lembra. Né, Não. Casa. E aí, fiquei lá em Curitiba, fazia, né? Ia todo dia de Uber pro hospital, cuidava dele, voltava, dormia na casa dos meus cunhados. E assim foi a rotina. E aí, você vai descobrindo, né? Então, ele tem a microcefalia, que é quando o cérebro não desenvolve direito, né? Aí tem a hidrocefalia, tem baixa visão, porque a toxoplasmose afeta a visão também. E aí, por consequência, a paralisia cerebral, né? E aí... tem epilepsia, vou lembrando no meio do... Mas, olha, a gente faz de tudo, aí nos primeiros anos você quer... Porque nenhum médico diz vai fazer, não vai fazer.
Aí você corre atrás de terapia, você, né, procura o melhor, conversa com outras mães. Então, aí você vai conhecendo o teu filho. É uma jornada bem longa. Um dia de cada vez, né? Um Aquela dia de conexão cada vez. entre mãe e filho. Uhum. E nós podemos presenciar um pouquinho, né, Carol? Sim. No dia que nós vamos fazer a chamada do podcast ali. Sem filtros. Sem filtros. E ver, assim, que é uma rotina totalmente diferente de uma mãe, né, que tem o seu filho, vamos dizer assim, sem nenhum diagnóstico ali. Totalmente. E aí você tem que largar tudo pra dar atenção, pra conhecer o teu filho, né? Não que outras mães não precisam conhecer, porque eu falo, a maternidade não vem com manual de instrução. A gente tem que aprender todos os dias. Nasce um filho, nasce uma mãe. Então, assim, que orgulho que dá de chegar lá e ver, assim, como você se entrega pro teu filho. Aquele clichê, Deus não dá cruz maior do que você possa carregar. Né? Inclusive, aqui já temos comentários da Neide Murbach dizendo que orgulho, parabéns, Camila. Fazem parte da minha caminhada com o Valentim. Fazem. A Adelaide Vargas, que dedicação, muito amor envolvido. E aí acaba tendo uma rede de apoio muito grande também, Muito, né? Muito. Deus dá, né, a missão, mas ele manda anjos, né? Como já comecei dizendo, né, os familiares que me acolheram, meus cunhados, minha cunhada, que sempre do meu lado, no internamento. E aí, aqui em casa também, né, a gente sempre trabalhei com os meus pais, né, nós trabalhamos todos juntos em família. Tomavam conta muitas vezes do nosso trabalho, porque o Xande ficava indo e voltando, né? E aí o pai tem que trabalhar, né? E aí, daquele apoio no trabalho, porque isso é uma coisa que acontece muito, né? Após um diagnóstico, a vida financeira, né? Do casal. Porque aí, ou você foca no filho, ou você foca no trabalho. O que eu faço agora? Como que vai ficar? É bem, bem complicado. E aí, quando você tem apoio das pessoas, né? Essa rede de apoio tão importante, você acaba facilitando muito. Mesmo assim, não é fácil. Não. Mas aí você, né, volta a pensar um pouco, eu digo que a gente tem que ter uma visão ampliada. Você já imaginou a vida de uma mãe que não tem uma rede de apoio ou que não tem, tipo, um suporte financeiro, né, para estar correndo com essa criança, para estar saindo de casa para fazer fisioterapia, para fazer todos os tratamentos? Então, assim, é o que eu digo, Deus é maravilhoso, né? E coloca pessoas que estão ali pronto para te dar o apoio. Sim, E, assim, como que é a relação de você e do teu marido? Que tem mais isso, né? A gente fala que é tão complicado porque é mãe, é mulher, tem casa, é profissional. Muitas funções, né? De tudo, né? Mas é isso que você falou, Deus encaixa tão bem, né? Que a gente sempre teve um relacionamento de muita harmonia, sempre sentar para conversar, para resolver alguma coisa. E cada um desenvolve o seu papel muito bem. Então, você tem que dividir, né? Sim, quem vai fazer uma coisa, quem vai fazer outra. Então, um se apoia muito no outro. Às vezes um tá cansado, um tá estressado, o outro ameniza e aí inverte. Hoje eu preciso descansar, fica um pouquinho com ele. Até tá lá o Xande agora cuidando do Valentim, né? E aí a gente vai se dividindo e isso são coisas que você só vai descobrir quando acontece, né? Quando você não sabe como que vai reagir o casal. Até por sinal, dados que após um diagnóstico, né, do filho, 80% dos pais abandonam as mães. Eu ia comentar justamente isso, né? Que tem mais isso enquanto que a mulher é forte. Na verdade, assim, quando eu estava em tratamento, me falava que 95% dos casos o marido abandonava a mulher. 95%. E aí um dia me veio o questionamento, graças a Deus, né? A gente tem maridos muito bons. Mas eu acho assim, talvez o homem abandone por não ser tão forte quanto a mulher. Não consiga, né, trabalhar com isso. Porque eu imagino também que pro teu marido não seja fácil. Não. Né? Para os homens não é fácil. A mulher tá ali, eu tenho que enfrentar, eu vou ter que fazer. Mas o homem às vezes vira as costas e diz agora, né? É que para eles fica mais fácil abandonar, né? A mãe é mais... acontece, né? Raros casos, mas acontece. Mas o pai é muito fácil ele abandonar, né? E viver a vida dele. E então, assim,
aí já é um ganho, mas nessa jornada com o Valentim, né, de muitas clínicas em Curitiba para terapia, hospital, né, porque ele ainda teve vários internamentos. Fiz uma breve, porque aí depois ainda ele usa uma válvula. Para hidrocefalia, eles implantam uma válvula que drena o líquido para não... Que a criança, não sei se vocês já viram a imagem daquelas crianças que cresce muito a cabeça, né? Então, hoje tem uma válvula que você implanta para drenar esse líquido. E aí, ela pode dar infecção, né? Tanto que ele já colocou a válvula com 1 mês de vida ali, ele ainda estava na incubadora, ele já foi para um centro cirúrgico colocar essa válvula, porque era muito importante. Aí já teve infecção da válvula, teve que ficar 2 meses internado para tratar, para poder colocar novamente. Então, aí lá vai eu ficar internada com o Valentim, né? Então, aí você convive e você vê as realidades, né? Aí, quando você entra num hospital, principalmente pediátrico, né? Mexe muito com o psicológico. Aí você vê a mãe, você vê a criança, né? Até hoje, graças a Deus, o Valentim é bem mais estabilizado, então a gente acaba indo para fazer alguns procedimentos já, né, programados, às vezes, né, precisa estar lá. Mas você entra lá e você revive tudo aquilo e você vê a realidade das mães, que muitas vezes não tem dinheiro para ir ficar com o filho, para ir da sua casa até o hospital para ficar com o seu filho, tem outro filho em casa. Então, assim, aí você olha e fala, como que eu vou reclamar, né? É aquela mistura de gratidão, né, por você ter tudo que você tem, da maneira que você passa, e olhar para o outro com mais empatia. Não é aquela coisa assim que eu precise passar pelo que você passou para entender o que é, mas quando se passa por alguns percalços na vida, a gente começa a olhar a vida de uma maneira diferente, né? Com certeza, e enxergar o outro, a dificuldade do outro e a dor que cada pessoa sente, né? É diferente, respeitar, né, a dor de cada um, mas você vai vivendo e às vezes são poucos dias que você passa ali que parece que você viveu anos. É bem isso mesmo, que você fica pensando, meu Deus do céu, né? Como que foi forte o suficiente para aguentar tudo isso, né? E o nome do Valentim, já vocês escolheram depois que vocês souberam disso ou antes? Não, já tinha? as coincidências, né? O Xande tinha escolhido o nome. Conheceu uma pessoa com esse nome, achou o nome bonito. E até na época eu não lembro se a gente pesquisou, mas provavelmente, né? Que quer dizer valente, forte, corajoso. No momento que... Né? Da escolha do nome já sabia, né? E aí já tinha o nome antes, mas combinou muito bem com ele. Porque a força que eles têm, olha, você não tem como não ser forte do lado dele, porque você olha a criança lutando para sobreviver e às vezes está ali internado, acesso, cirurgia, acorda de uma cirurgia, já está sorrindo, já está brincando. Como que você vai, né, não ser forte? E às vezes a gente reclama por, tipo, a gente tá bem e tudo, né? A gente acaba reclamando. E não tem essa noção do quanto eles se superam, né? Quanto eles querem viver e quanto... a gente aprende muito, muito, muito. Olhar as dificuldades do dia a dia vai ficando tão pequena depois que você, né, vive essas experiências. Então, bem válido. Assim, chega a ser uma coisa tão gostosa a partir do momento, não sei se para você, Camila, quando vocês chegam no hospital e verem que as outras crianças que estavam no tempo do Valentim estão lá, né, crescendo junto, evoluindo junto. É aquela sensação de que acho que as mães acabam se fortalecendo, né? Estamos vencendo. Tá dando certo. Porque a gente vai fazendo, né? E às vezes você... Tem muito grupo de mães que a gente se apoia, né? Você tira dúvidas, você... né? Às vezes uma medicação, um médico. E aí você vai criando um vínculo com essas mães. Já desde ali da UTI, eu tenho o grupo da UTI, das mães de UTI. E... Você compartilha, né? Vê as crianças crescendo, vê cada um do seu jeitinho, da melhor forma possível, né? Na condição daquela criança. Sim, sim. Então, é maravilhoso acompanhar, assim. É bem prazeroso.
Que gostoso escutar essas histórias. Nossa, tem muitos comentários. É que eu convidei minhas amigas para assistir, né? Então, isso mesmo, esse é o objetivo. Vamos dar ibope. A Ana Cristina Walter comenta aqui: Camila, nosso orgulho. Deus continue te abençoando sempre. Te amo, mulher virtuosa. Ela não deu tempo de eu falar dela antes, né? Ela é cuidadora do Valentim. Ela vai fazer 3 anos que ela tá com a gente. E Deus é tão maravilhoso que, mais uma vez, ele dá missão e ele dá anjos. A Cris, ela é a segunda mãe do Valentim. Isso que eu ia falar, um pouquinho mãe, né? Mãe, total. Um amor, um cuidado, assim. E aí, não só com ele, né? Ela cuida da gente, a gente cuida dela, vira parte da família. Ela viaja com a gente, às vezes a gente vai viajar sozinho, porque também precisa, né? Sim. Ela fica com ele e a gente sabe que vai estar muito bem cuidado. É uma pessoa maravilhosa. Coisa, né, Camila, que o cuidador também precisa de cuidado. Sim. É muito difícil, às vezes, também falar disso porque... Tá, Camila, mas na sua condição é fácil. Você tem uma cuidadora, você tem uma família que te apoia, né? Mesmo assim, a logística não é fácil para você sair de casa, Sim. porque como mãe, você quer deixar tudo organizado, né? Você quer que a criança esteja bem, mas você precisa, cada um nas suas condições, mas buscar algum momento para você. Nem que seja, eu não posso ter uma cuidadora. Mas então, tem uma mãe que também tenha um filho, talvez uma condição parecida, ou busque. Sempre tem pessoas, se você... de apoio. Que tem pessoas, às vezes, que não é familiar e a pessoa está disposta a ajudar, dê entrada para essas pessoas e saiba aceitar ajuda, pedir ajuda, né? Nem que seja pra pessoa ficar um pouquinho pra você ir ali, tomar um chimarrão na vizinha sozinhas, né? Descansar. Né? Isso é muito importante. Eu acho que ser humilde, porque às vezes pensa assim, eu não quero incomodar. E não é incômodo, porque é uma coisa que eu sempre falo assim, nós precisamos ter pelo menos 1 hora na semana pra dizer, esse momentinho é meu, né? Nem que seja pra fazer uma unha. Sim, né? Se cuidar. Sim, ir no mercado, comprar uma coisa que você gosta, sei lá, um momento teu, somente teu. Um momento do casal, né? Porque precisa também. E aí pode também, é o que a gente faz, negocia com o teu próprio marido, né? Ó, eu vou descansar, nós temos uma rotina. Vamos fazer uma escala. Nós fazemos escala lá em casa no final de semana, que fica nós dois. Um dorme até o horário, aí depois o outro acorda, fica com o Valentim, o outro dorme à tarde, pra ter o descanso do final de semana. Então, a nossa vida precisa ser muito regrada, né? Sim. Porque senão vai virando não tem esse cuidado de um com o outro, como você falou, como que a gente lida. Um tem que ser muito preocupado com o outro, né? Tem que se preocupar e fazer uma logística que funcione para todo mundo descansar, para todo mundo ficar bem e tá bem pro Valentim, né? Que é o mais importante. Que lindo tudo isso, né? Vamos lá, que tem mais mensagens aqui. Então, eu ia da Ana Cristina. Tem a da Maristela Machado Lacerda. Você é uma guerreira, muita admiração por você, menina. Ó, Vera Ribas. Vera, um abraço. A Verinha. Camila e Janaína, exemplo de mulheres guerreiras. Deus coloca cada um de nós no lugar que temos que fazer a diferença na vida de alguém. Parabéns. E é verdade, né? A Vera é uma inspiração, né? A Marli Eugênio Ferreira. Camila, grande dedicação e muito amor mesmo. Cheio da onda. Essas são o Valentim teve uma fase... ainda temos ligação com a PAI, né? Ele, por um tempo, fez terapias em Curitiba, né? Quando ele era pequenininho, ainda não matriculei ele. E aí, depois eu trouxe ele pra cá e matriculei na PAI. Foi uma experiência incrível. O atendimento, a Verinha ali, presidente da diretoria, fez um trabalho impecável. A Marli, a Berna... E todos, né? Não dá para citar nomes, porque senão a gente esquece, né? Mas o trabalho da PAI é lindo. Hoje ainda acompanho, participo, mesmo o Valentim, por problemas respiratórios dele, ele tem, né, mais sensível, tive que não expor mais ele em tanto contato, assim, né?
Mas, olha, foi incrível conhecer e hoje poder participar e estar junto com elas ali, que é um trabalho maravilhoso. Eu digo assim, quem não conhece tem que tirar um tempinho para ir conhecer, porque realmente, quando você entra, conhece já, Carol? Não tem que conheço. conhecer a Pai lá. Vale muito a pena. É, assim, extraordinário. O cuidado que elas têm com o indivíduo, né? É um por um ali e é, assim, sensacional. Isso é Sensacional importante, né? Importante para aquela criança também que está aí se desenvolvendo. Para a família que é atendida, né? Já atende a família num todo ali, é muito importante. Parabéns, meninas da Pai. É, isso mesmo. A Dalva Machado Perim também. Minha sogra. Camila. Opa, Camila, você é gigante. É verdade, ela é pequenininha de tamanho, né? Bem Ela é um pequenininha. mulherão. A Lúcia Fátima da Silva Santos. Camila é uma guerreira, uma menina que virou uma mãe nota 1000. Tanto ela como o Xande. A Neide Murbach. Camila, você é maravilhosa. Um exemplo de mãe de uma criança especial, guerreira, humilde e lutadora e que, graças a Deus, tem um grande apoio que é o pai do Valentim, certeza. da família, dos cuidadores e educadores, especialistas, exemplo total para todos nós. Maneira, amor. E é isso aí, né? E é tão bom quando você consegue servir de inspiração para as pessoas, né? É aquilo que a gente fala assim, usar a história para se promover mesmo, mas Sim. é para promover isso daí, é para promover inspiração, para mostrar para as pessoas que estão em casa que olha as circunstâncias que você vive. Mas quando a gente olha para você, Camila, de verdade, assim, várias vezes a gente tem que segurar, porque o nó na garganta vem, né? Ver o brilho que você tem nos seus olhos quando você conta a sua história, ver que várias vezes chega a lacrimejar, né? Mas é aquela lágrima, eu acho que de gratidão. Sim. Né? Assim, de que o teu dever, a tua missão, tanto do Xande quanto da rede de apoio que você tem, dos familiares, é uma missão que está sendo cumprida e está sendo cumprida com maestria. Né? Que o Valentim vem e ele vê assim para ensinar tanta gente. Né? Sim, e ele tira da gente o melhor, né? Ele faz a gente descobrir uma força que todos nós temos, todas as mulheres têm, Sim. homens, né? Mas às vezes não tem uma motivação, né? Fica ali guardado muitas vezes e o Valentim veio para poder aflorar isso e né? Viver isso e assim, como você falou, usar a nossa história para mostrar que as dificuldades existem, cada um, dependente da dificuldade, mais a dor que cada um sente, né? Um diferente do outro. E também, principalmente, trazer conhecimento, né? Sobre as pessoas com deficiência. Porque a sociedade, ela precisa conhecer. E muitas vezes, a criança com deficiência, os pais, eles ficam à margem, né? Da sociedade. Sim. Muitas vezes, hoje, por ter toda essa minha rede de apoio, a gente sai e fala sobre... Mas ali, nos 2 anos de vida do Valentim, até os 2 anos de vida, eu só me dedicava a ele. E aí, como eu consegui ter, né, esse apoio, hoje eu posso sair e falar sobre ele. Mas quantas mães que estão dentro de casa que ninguém vê, ninguém nem conhece as crianças, né? Exatamente. Porque é muito difícil você tirar eles dentro de casa, né? Eles vão ficando grandes, o Valentim, ele não tem mobilidade, vai ficando pesado... ele depende hoje um pouquinho de usar oxigênio, então você vai se fechando. E aí a sociedade não conhece. E como que as pessoas vão respeitar, incluir o que elas não conhecem, né? Se eu não conheço, eu não tenho como respeitar. Porque daí as pessoas falam assim, é preconceito. Às vezes não, é a curiosidade de saber como que é, o que aconteceu, como que faz. Mas muitas vezes essa curiosidade acaba impedindo de chegar e não sabe como que a mãe vai encarar isso, né? Vai reagir, né? Tem mães que não gostam, né? Sim. Isso eu falo. Se eu vejo alguém olhando muito, né? E principalmente quando você vai a um consultório, né? E tá num lugar com mais pessoas. Aí eu já começo a falar dele. Ele é assim, ele gosta disso, ele é feliz, ele é... Até isso é uma coisa que eu pedi muito quando... Ele estava na UTI, né, nos primeiros dias de vida, que a gente não sabia se ele ia sobreviver ou não, quais seriam as comorbidades, né. O que eu rezava e pedia era que ele fosse feliz, independente da forma, né, que fosse uma vida feliz. E ele é feliz, ele sorri, ele interage com a gente.
tem uma frase de uma mãe, de uma criança especial, que eu acho muito bonita. Que o amor não precisa ter voz, né? Que a gente... E o sorriso é uma linguagem universal. Então, o sorriso que ele me dá, eu sei que ele tá falando que ele me ama, eu sei que ele tá agradecendo que eu acabei de alimentar ele, né? Ele se alimenta por sonda, então... eu passo a alimentação dele ali, eu vejo que ele faz uma carinha de satisfação. Então, a gente aprende a identificar. Nesses pequenos gestos, a gente sabe tudo. E o sorriso, né, traz tudo isso pra gente. Então, assim, o que eu pedi, eu fui escutada. Às vezes você espera um milagre, mas o milagre talvez não seja da forma que você espera. Sim. Mas ele vem de outra forma e você entende que aquela é a melhor forma, né? Eu acho que aprende, talvez, a ver que o milagre é nos mínimos detalhes, né? O milagre não precisa ser grandioso. Precisa ser um sorriso, né? Sim. Um agradecimento ali, um toque que você consiga ver que ele tá bem, que ele tá feliz. Uma outra forma de amor, né? Sim. Uma outra Você descobre outra forma. E é muito mais intenso, né? Porque qualquer coisa que ele faz pra nós é grandioso. Eu vi que vocês estavam no encontro dos carros antigos com ele lá, encontraram outra mãe. Como isso é gostoso, né? Poder levar ele pra passear também. Sim, e é difícil você encontrar. A gente até conversou, pegou contato dessa mãe, né? Aquela coisa que decidia que ia ser a melhor amiga. Nossa! Né? E aí a gente tem muita coisa em comum, então o papo vai longe, né? E foi isso que a gente falou, assim, veja, um passeio que muitas vezes é tão simples para a pessoa ir dar uma volta ali, né? Aí a gente, olha, será que o tempo vai estar bom? Será que a gente vai poder ir com ele? Vamos programar o melhor horário? Então tem toda uma logística, né? Aí fomos e aí encontramos essa mãe. A menininha dela, por consequência, é a mesma pediatra do Valentim. Nossa. Aí você vai descobrindo várias coisas em comum. E você se sente acolhido, tem alguém igual a você ali, sim, né? E a oportunidade de um evento como esse também, um evento aberto, por exemplo, o Valentim. Eu não levo ele em aniversários, por exemplo, porque ele se estressa. Não consigo acomodar ele. E aí, um evento aberto, dessa forma, a gente pegou o carrinho, foi passeando desde o começo, né? Até o final, ele escutou o som da música que estava tocando e ele curtia, chacoalhava, dava risada. Então, é uma experiência, assim, pra gente... Nossa, a gente volta embora comentando, meu Deus, que passeio maravilhoso, que são oportunidades únicas, não é todo dia que a gente tem. Volta com energia renovada. Renovada. E é uma coisa que pra ele é diferente, sai da rotina dele, né? E chegou em casa cansadinho, assim, deitou, ficou... Ai, sabe quando a pessoa relaxa? Então, isso, incluir, né, de alguma forma, no caso, a inclusão dele, dessa forma, ele tá sendo incluído, né? Ele tava num ambiente que dava certo pra ele. Que gostoso, né? Muito prazeroso. Os comentários não param. Se você for ler tudo. A Adelaide Vargas, que história emocionante. Deus continue abençoando vocês, dando forças e muito amor sempre. Um beijo especial para o Valentim. Abraço a vocês, pais, com muito carinho. A Lúcia de Fátima. Estou com lágrimas nos olhos só de ouvir você, Camila. Sabe que a gente tá se segurando aqui, né? A Irena Machado, grande guerreira. A Lúcia de Fátima da Silva. Você se refere ao Valentim com muito amor. Você passa esse amor pra gente. E é verdade mesmo. Nós estamos aqui vendo esse amor, sentindo, podemos sentir bem. Um pouquinho que a gente ficou lá vendo a rotina, já deu pra ver, assim, o amor que... a preocupação do Xande também, ele estava ali gravando. O Xande trabalha lá de casa, né? As coisas que a vida também traz pra gente, né? Que a gente não sabe o porquê e depois vê que tudo se encaixa. Sim. E ele vem e volta várias vezes no dia ali, fica atendendo ele, dá um beijinho. E quando ele entra, abre a porta, o Valentim é muito do ouvido,
né? Porque como a visão dele é dificultada, e ele é muito de ouvido. Abre a porta, ele já fica assim. E aí ele escuta os passos do Shane vindo, ele já fica sorrindo, porque ele sabe que o Shane vai vir dar um beijinho nele. Então é a rotina nossa ali, então maravilhoso. Camille, como que ficou a tua carreira profissional? Você conseguiu voltar para atividade profissional depois ou ainda não? Difícil, até porque eu acho que quando acontecem essas coisas, mexe muito com a gente no sentido do que eu quero pra mim, né? Então, eu sempre trabalhei com a minha família, né? Num negócio, né? No comércio aqui na cidade. E aí, poxa, minha programação era, vou ter o Valentim, mãe, e já volto pro escritório. Já trago ele junto. E aí, antes disso, já tive ele sem programação, porque aí nasceu antes, né? E abandonei. Minha mãe, tadinha, ficou sozinha lá trabalhando em dobro. E aí, né, fiquei ali 2 anos, porque era atenção exclusiva, só eu cuidando dele, né, enquanto o Xande trabalhava. As pessoas ajudam, mas é a mãe, né? Sim. E até você descobrir todas as necessidades que ele tinha, terapias, o que era melhor, o que não era. Fiquei ali dedicada 2 anos, sumi de tudo. E aí foi quando nós tivemos a sorte de encontrar a Cris, a cuidadora do Valentim hoje. E ela faz um período, né? Ela fica com ele o período da tarde. E eu comecei a voltar a ajudar a administrar de longe, né? Ajudo ali um pouco minha mãe, ajudo o Xande no trabalho dele também. Mas você vê que talvez, poxa, eu acho que agora eu já não quero mais só isso pra mim. Vai mudando, na verdade, né? O rumo. Eu falo, a gente planeja tão certinho a vida da gente, aí vem Deus e dá aquela reviravolta e fala, meu Deus, né? O quê? Mas é muito bom ao mesmo tempo, Sim. né? Porque talvez ia passar a minha vida inteira fazendo a mesma coisa, porque é muito cômodo, né? Viver aquela rotina na zona de conforto. São E aí... coisas que são necessárias para o nosso crescimento, né? Muito. E é coisa que às vezes a gente fica se perguntando, mas e por que isso está acontecendo? Qual que é o sentido disso, Os né? porquês E depois vem as respostas. tudo faz sentido. E são algumas viradas assim de chave também que aí eu me dedicava para ele, eu não conseguia nesses 2 anos, se não olha muito pro lado, né? Se foca no teu, porque poxa, é sobrevivência. Sim. Foca no Valentim, o que o Valentim precisa, né? Buscar melhor médico, melhor tratamento. E aí, quando ele foi estabilizando, né? Que você já vai sabendo mais ou menos quais são as limitações, né? Já medicou, já tá tudo bem. Tudo bem, né? Porque... Começa a ter o controle. você controla um pouquinho. E aí, foi até quando me chamaram para participar do livro. E contar a história do Valentim como uma das autoras. E aí, ali, escrevi a história dele. E participei, né, do lançamento do livro. Lá eu vi mães que já tinham passado por esse processo que eu passei. Contando e ajudando e fazendo o seu melhor ali, né? Olhando para os outros já. E aí você já vai plantando isso na tua cabeça. Fala, mas, poxa, podia começar a falar mais, a buscar mais, né? E aí você vai aprendendo, vai buscando, vai aparecendo oportunidades, porque quando você pensa naquilo, as oportunidades vão aparecendo, né? É o foco, né? Você foca e vem Deus, vem o universo e começa a mandar tudo que você está focando, né? Porque aí quando você vai falar, né? Pessoas com deficiência, é que são várias, né? Eu conheço a do Valentim. E aí, a necessidade de inclusão, cada deficiência tem a sua necessidade, né? E aí, você tem que conhecer um pouco mais para você conseguir entender o que as pessoas precisam. Cada um é diferente, né? Mostra a capa do livro ali. É da ONG, Dando Voz ao Coração. E eles fazem um trabalho lindo. Lá, se acessar o perfil delas no Instagram, tem a venda do livro. Eles fazem um trabalho muito legal com as mães, que... Primeiramente, começou com as mães de UTI, dando apoio, né? Aí você lê uma história, você vai se amparando, traz um conforto. Não é só comigo. Não é só comigo. Lutam por políticas públicas que tragam, né, melhorias para essas famílias. Isso é muito importante. E isso vai te abrindo a cabeça, né? E aí, muito. A gente... aí você vai entrando, você vai, né, buscando e tendo conhecimento... É muita gente, né? Como é que foi a experiência de você escrever essa história?
Olha, ao mesmo tempo que é muito bom, né, você escrever ali, falar sobre, mas as emoções, elas voltam. É um pouco até, às vezes, pesado, né? Tem a parte, né, da felicidade de você ver que você venceu, que você deu o teu melhor e teve resultados. Mas também, às vezes, cada momento que você vai escrever ali, você sente a dor daquele momento, né? Parece que vai revivendo aquilo. Né? Vai. Tem assim... E nem, às vezes, nem tá todos no livro, porque são tantos momentos que a gente vive, né? Mas experiências que a gente faz que... As e aí, entrelinhas acabam passando. Nossa, batido. porque se eu for aqui contar tudo... Mas tem coisas que mexem muito com a gente. Eu lembro... Foi no que ele tinha saído do internamento, pequenininho, ali nos 3 meses de vida dele, né? Saiu da UTI e aí a gente queria procurar tratamento, o melhor tratamento possível. Me indicaram que tinha o CRAID em Curitiba, que é um atendimento muito bom. Ali você vai, já tem, né, atendimento para estimulação visual, já tem um médico neurologista, já tem tudo no mesmo lugar, né? Um serviço público. Conseguimos ir até lá. Ele pequenininho, imunidade baixa, tinha acabado de sair do hospital. Então, você anda assim com ele já meio escondendo, né? Cobria e com medo, muita gente, né? Um lugar bem movimentado. E aí, a gente sempre fala, nossa, lembra do dia que a gente foi no CRAI? Eu e o Xande, às vezes, conversando. E aí, ali você já, poxa, está começando a entrar nesse mundo, começando a ter os diagnósticos e você já começa a ver as crianças. Foi o primeiro lugar que eu acho que nós começamos a conviver com outras crianças com deficiência, né? E aí tinha um menino muito agitado, devia ter já uns 18, 20 anos. E ele andava para um lado e para o outro, e a mãe dele, uma senhora, sentada assim, e ele não obedecia os comandos dela, assim, você via que ele era muito agitado, que não... né, tinha uma deficiência ali intelectual, né, e aí, eu e meu marido, né, porque o Valentim era bebê, a gente ainda não sabia o diagnóstico, né, sabe mas não sabe como que ele vai ser, ele é bebezinho ainda, né. Essa mãe sentou do lado de outra mãe, assim, do nosso lado, e aí ela falou, é difícil, né, mas é que o dele é toxoplasmose na gestação, eu tive toxoplasmose. Eu e meu marido, acho que a gente nem falou nada, assim, dá aquele frio na espinha, porque ele era aquele que se destacava da deficiência mais complicada naquele ambiente ali, mais... Pra vocês tudo novo, né? Tudo novo, né? E aí, acho que a gente já nem falou muito e ficou ali naquela. E hoje... E aí, depois disso, a gente tenta sempre... Eu sempre tento ser muito otimista de... Não, falei, cada um é cada um, vamos fazer o melhor. Eu acho que talvez não... O Valentim, às vezes, não vai ter todas essas comorbidades ali, toda essa dificuldade, né? Você tem que né, tentar levar leve, porque não adianta você ficar sofrendo por antecedência. O psicológico tem que estar muito bem preparado, né? Você tem que olhar o ponto positivo de tudo. Que você tá num bom atendimento, que você tá, né? E aí, hoje, se eu for ver o Valentim, a deficiência do Valentim é muito mais dificultada. Ele não tem controle, né? Ele não tem... Aquele menino, ele era bem mais desenvolvido que o Valentim. Então, naquele dia, pra mim, aquilo era a deficiência mais complicada. E o Valentim hoje é mais difícil e não ficou tão pesado assim quanto aquele sentimento que eu tive lá. Então, por que sofrer antes, né? É o medo né? do desconhecido, né? É aquela coisa assim, o que eu vou enfrentar a partir de agora? O que vem a partir de agora? Uhum. E daí, assim, por isso que eu digo, quando a gente tá dentro de um ambiente hospitalar, a gente precisa deixar as coisas leves. Uhum. Né? Já é pesado o ambiente, já é pesado, né? Então, assim, vamos ver a coisa... Não assim que a gente vai deixar tudo um mar de rosas, né? Mas, assim, vamos conversar com mais otimismo com as outras mães, né? Isso. Colocar para elas que o que elas vão enfrentar mas de uma maneira mais leve. Porque a situação já é pesada. Se você porque tratar a gente vai com peso... pesar mais ainda. Né? E eu acho que é isso que faz a diferença. Faz com que o Valentim dê voz a vocês. Com certeza. Né? Porque muitas vezes que eu penso assim, eu poderia estar em casa, né, essas horas, cuidando do Valentim, no conforto do meu lar. Sim. Mas, assim, quantas vidas foram impactadas a partir da vida do Valentim? E tentar representar mães também, que às vezes, né, não tem a possibilidade hoje de, né, tem que estar cuidando do seu filho, não tem como dividir às vezes e sentir representadas também, né? E a maneira, assim, de você levantar a mão e dizer, tá doendo aqui, né? Porque muitas vezes tem aquelas mães que estão lá
sem ter a rede de apoio, Sim. e não consegue levantar a mão e dizer, viu, eu preciso de ajuda, Uhum. é isso que eu preciso. Ou às vezes vai em busca de ajuda e, não posso ajudar, não dá. Então, assim, que nem você é de se sentir representada, é de Sim. erguer a mão, é lutar, que nem você, por políticas públicas, né? Que Qual favoreçam, que né? é o teu problema? O que a gente pode fazer? Porque se não tiver pessoas que estejam voz para lutar por isso, eu sempre falo que é fácil você ficar, às vezes, atrás de um computador, de um celular ali, reclamando nas redes sociais, mas o que de fato você está fazendo para mudar essa realidade? Sim. Né? Então, hoje o que você está fazendo é levantar a tua mão, é levantar a tua voz e dizer, eu estou aqui por um problema que existe Uhum. e que eu vou lutar para que a gente esteja parcerias, para que a gente esteja política lutando para melhorar a qualidade de vida, né, dos pacientes, dos familiares, Sim. de toda essa rede de apoio. E eu acho que, assim, você tem feito esse papel, Camila, você e teu marido, tua família, com maestria. A gente tenta, né? Busca, né? Mas, Principalmente tem experiência, né? sim. Que às vezes é que nem a gente falou, às vezes a gente fala, quer falar, tipo, eu entendo. Mas a gente não viveu na pele aquilo ali, não é a mesma coisa. Então, quem sabe uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que saiba exatamente, a outra mãe vai se sentir, nossa, identificada. Uhum. Cara, ela tá passando a mesma coisa que eu tô passando. Sim. Com certeza. E além das mães, né, e dos filhos, as próprias pessoas com deficiência, né, e tentar representar, tentar mostrar, né, o que eles precisam, porque a gente sabe o quanto é difícil. Sim, sim. Então, a gente sabe o quanto dói, o quanto é lutado, você tem que insistir muito, mesmo tendo o privilégio de ter um plano de saúde, você tem que brigar para conseguir ter direitos, né, daquilo que... Medicação, muitas vezes, de alto custo, né? Às vezes as pessoas não conhecem os direitos delas, ou desistem no meio do caminho, porque não entendem. Então, e eu, graças a Deus, né, a gente vai conseguindo, vai se informando, vai buscando, e talvez poder ajudar nisso, né? Sim. Uma orientação, olha, dá certo, insista, dá certo, faz muita diferença. O direito é esse, né? Você pode lutar porque é teu direito. É certo, mas mesmo assim é difícil a pessoa conseguir alcançar muitas vezes, né? Camila, o papo fluiu tão rápido que faltando 9 minutos a gente não acredito. Metade, Sobrou perguntas. Eu acho que tem que ter uma segunda parte. Mas nesse finalzinho, Camila, quais são os seus planos futuros? Quais que são, assim, o seu planejamento? A gente fala em planejamento, né, em tudo, mas, assim, temos que ter um planejamento para que a gente tenha uma meta, um sonho, um objetivo. Quais são esses planos futuros? Olha, já vem como eu comentei, né, como hoje o Valentim já tá um pouco mais estabilizado, né, é difícil, é trabalhoso, mas eu consigo já ter uma rede de apoio e consigo me organizar melhor. E aí comecei a olhar para as pessoas que, né, também outras pessoas com deficiência, né, e estou buscando conhecimento ao máximo que eu posso sempre para poder estar junto com essas pessoas. E para esse ano os planos estão bem movimentados. Olha, ainda não sei, ainda, né, tudo está rolando, mas estou à disposição. Quem sabe aí lutar por uma vaga, uma cadeira no nosso legislativo. Ainda são, né, caminho a seguir, né? Precisamos ter representatividade feminina. Né? Ninguém melhor que a Jana para falar sobre isso e nos instigar, né? Isso, mas a gente precisa mesmo. Como a gente falou, lutar por políticas públicas, né? Sim. Lutar para fazer valer os nossos direitos. Mas sobre um assunto que ainda não, querendo ou não tem muita relevância, né? Sim, eu acho muito interessante ter uma causa, né? Como a Jana tem a dela. Então, você não vai trabalhar só por essa causa, mas você vai ter essa principal ali. E eu acho que quando a gente passa por situações assim, você abre o olho para conseguir ouvir mais as pessoas, seja na questão que for, né? Você consegue ter mais empatia com a dor do outro.
e as necessidades que as pessoas passam, né? Eu acho que a gente consegue... E aí acaba que você pensa, como que eu posso aproveitar isso melhor? E talvez esse caminho seja muito importante, seja muito bom. A gente acaba com aquela síndrome do pior eu, né, Camila? Você já viu a síndrome do pior eu? Essa eu não conheço. Aquela síndrome que você chega assim, tô com uma dor de cabeça hoje, e aí vem você e fala assim, pior eu que tô com dor de cabeça e dor nas costas. É famoso, né? A gente acaba se colocando no lugar dos outros, ouvindo mais, julgando menos, né? E assim, fico muito orgulhosa de você, por você estar traçando esses objetivos, né? Eu sempre falo que nós precisamos de mais mulheres que levantem essa bandeira. Não é assim aquela coisa de que... Mas é que a gente precisa ter uma representatividade, né? Nós precisamos... não nada contra os homens. Eu acho que todos são importantes, mas... Todo mundo é. Mas se você tiver, né, ali meio a meio, eu acho que tem um conhecimento diferenciado, o homem faz o que faz com maestria, mas a mulher tem um olhar diferenciado. A mulher vai nos mínimos detalhes, é mais aguçado, né? Sim. Então, quando nós temos, acho que essa vontade, esse poder, esse conhecimento de ir em busca disso, tem que mesmo. Precisamos empoderar umas às outras e dizer sim que estamos juntos na E nos fortalecer, né? E a gente se espelha uma na outra e a gente, né? Quem sabe juntas pode melhorar mais ainda, né? É a famosa frase, né? Juntos somos mais fortes. Com certeza. Camila do céu. Ó, tem mais aqui. A Zilda Mara manda um coraçãozinho. A Lúcia Fátima da Silva, novamente, Deus abençoe e ilumine vocês, Camila. Amém. A Wilza Carla, que é um poder, né? Essa mulher... Essa menina é um exemplo de mãe, guerreira, sou sua fã. Camila, então, pra gente finalizar aí os últimos 5 minutinhos, deixa uma mensagem, um recado aí, o que você tem pra deixar pros nossos seguidores. Olha... Assim, eu acho que a gente tem que viver a vida um dia de cada vez, né? Isso eu aprendi nesse meio tempo. Dá o teu melhor sempre, porque aí você vai ficar com o coração em paz, porque você deu o teu melhor. E os resultados vão vir, né? Às vezes não é da forma como você espera, também já tive essa experiência. Às vezes os resultados não vêm da forma que você espera, mas eles vêm, e vêm do jeito que é pra ser. Então, é isso. Se manter calmo, né? E tentar levar uma vida tranquila, mas sempre dando o seu melhor, porque isso nunca vai ser perdido. É aquele famoso, assim, todo mundo pergunta assim, por que comigo? E acho que a gente vira uma chavinha e fala assim, por que não comigo? Sim. Por que eu não posso passar por isso? Que a partir disso vira... dá uma reviravolta de 360 na vida da gente, que você fala assim... Eu era forte, mas eu não sabia que era forte. E assim, acho que na vida, em algum momento, todo mundo vai ter que rolar uma pedra pra cima da ladeira, né? E às vezes chegou mais rápido. A vida, ela veio com surpresas. Então, você vai aproveitando quando tá bom e sendo otimista quando não tá e fazendo o teu melhor, né? Às vezes é pra gente se tornar ainda mais forte e crescer ainda mais. Com certeza. Tem o privilégio do crescimento, né? Sim, com certeza. Camila, muito obrigada. Meu Deus, eu acho que hoje foi aquela sensação assim de coração quente mesmo. Isso. Cheio de amor. Cheio de amor. Cheio de amor. Eu acho que, Carol, quando nós começamos o podcast, a gente imaginava que ia ser bom, mas eu imaginava que ia ser... Tantas histórias lindas. Emoções, né? E mais importante é ter vocês aqui que deixam a gente tão à vontade e dar esse espaço, né? Sim. Ter esse espaço para isso. Trabalho maravilhoso. Fiquei muito feliz. Bom, e fica aí o convite para você voltar, contar um pouquinho mais. Continuar. Né? Continuar. A Luísa Carla colocou aqui também, vocês são maravilhosas, sabe o valor que tem e a fé de vocês é contagiante. Exemplo de mulheres guerreiras e lindas por dentro e por fora. Parabéns. É recíproco. Certeza. Então é isso aí, né? Nós temos
Nosso podcast já está acabando. Eu acho que nós poderíamos ficar mais 2, 3, 4 horas falando aqui. Quando reúne um monte de mulher. Coitado do Tony que está nos bastidores. Sacanagem com os homens. Quero mandar um beijo para minha filha também, que hoje também está nos bastidores ali, acompanhando. E dizer para vocês que é o finalzinho do nosso podcast. Muito obrigada, Camila. E aguardamos vocês na próxima segunda-feira, que nós estávamos com o plano de trazer casal no mês de maio, mas já vamos começar com um casal que é exemplo, a dona Zilda. Agora não vou lembrar o nome do marido dela, ele que me perdoe. Mas tenho certeza que vocês vão amar a história deles. É um casal, assim, maravilhoso, cheio de história para contar. Que ela pega o banquinho que senta, que lá vem história. Delícia. Então é isso aí, uma boa noite para todos. Boa noite, Camila. Muito obrigada por ter participado e contado um pouquinho da sua história pra gente. Foi muito importante mesmo. Eu que agradeço. É isso, gente. Até semana que vem.